Hoje o nosso assunto será sobre cana-de-açúcar, riscos e mitigações desse setor tão importante para o Brasil. Então a gente vai ter bastante curiosidade aí com o especialista da área. Fica aqui com a gente. Daqui uns instantes nós já iniciaremos essa live. Vamos chamar o nosso convidado de hoje. Oi, Márcia, tudo bem? Oi, Maurício, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Então tá ótimo. Pessoal, sejam bem-vindos. Professor Scarpim, seja bem-vindo. Nós vamos iniciar mais uma live. Marcelo, seja muito bem-vindo. Fábio, seja muito bem-vindo. Genésio, seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar mais uma live hoje. Então, eu vou começar fazendo as primeiras apresentações. Eu sou a professora Márcia Scarpim, doutora em Gestão de Operações pela Fundação Getúlio Vargas, FGV São Paulo, com pós-doutoramento pela Indiana University, aqui nos Estados Unidos. Essa live ela faz parte de um projeto que visa conectar informações da academia ao nosso dia a dia. Então, se você é como eu curioso para saber como produtos e serviços chegam até as suas mãos, ou até as prateleiras de mercados, ou até mesmo em lojas, vem com a gente todas as quintas-feiras, às 18 horas, horário Brasília. Nós estamos aqui falando sobre cadeias de suprimentos e operações, com um convidado especial, falando sobre uma cadeia de suprimentos em especial. Nós já tivemos aqui vários convidados, várias cadeias de suprimento, e hoje nós vamos falar sobre cana-de-açúcar. Professor Anderson, seja bem-vindo. Sobre o setor de cana-de-açúcar, ou setor sucroenergético, que é o nome técnico dessa cadeia. Nós já tivemos aqui vários subsetores do agronegócio. Nós já falamos sobre laranja com o Marcelo, nós já falamos sobre flores com a Janaína, nós já falamos sobre produtos lácteos com a Daniele, e hoje nós vamos falar então sobre mais um subsetor, que seria a cana-de-açúcar. O agronegócio ele é extremamente importante para o Brasil, e nós vamos explicar um pouquinho o porquê dessa importância do agronegócio. O nosso convidado de hoje é o professor Maurício de Mauro. O Maurício, ele é professor de várias instituições de São Paulo, instituições de ponta em São Paulo, e ele tem uma história como executivo nessa área, uma história longa como executivo dessa área, e com muito conhecimento. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer ao Maurício por aceitar o convite de participar dessa live e aceitar compartilhar esse conhecimento que ele tem. O Maurício é químico, ele é mestre em gestão de operações pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e está terminando o doutorado dele também pela GV em gestão de operações. E o Maurício tem uma história interessante. Ele fez mestrado em filosofia, ele fez todos os créditos do mestrado em filosofia, e eu acho isso fascinante, e eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente como que é estudar, trabalhar numa área tão hard e fazer aí créditos do mestrado em filosofia, que é uma área que nos ajuda tanto a pensar, e eu acho que todo mundo deveria fazer, tá? Inclusive eu sou apaixonada por filosofia. Boa tarde a todos. Eu é que agradeço, Márcia, o convite de participar desse projeto essa iniciativa que você teve, né? Nós estamos passando todos por uma fase muito complexa, uma crise mundial sem precedentes, que já ceifou milhares de vidas, sequelou tantos outros milhões de pessoas, né? Num desafio terrível para todos os profissionais, todas as permite que as pessoas da academia, os profissionais, venham aqui discutir os riscos das cadeias, ele é extremamente importante, porque permite uma reflexão, permite uma troca de experiências, então realmente é fundamental que hajam espaços como esse que você criou. Que bom. Bom, a filosofia... Obrigada, Maurício. Claro, a filosofia apareceu na minha vida meio como acidente, né? Eu havia feito o mestrado lá na Fundação Getúlio Vargas,
trabalhava na época como diretor de uma grande empresa do setor sucroenergético, né, da Copersucar, e na busca pela pesquisa do mestrado, eu esbarrei em vários aspectos da epistemologia, do estudo do conhecimento, e isso me levou a buscar uma formação quase que complementar, paralela, né? Eu sempre brinco quando eu encontro alguém que tenha uma arrogância intelectual muito alta, eu recomendo fortemente, faça filosofia. Quando eu cheguei no curso de filosofia, eu achava, assim, eu tinha acabado de fazer o mestrado, era diretor de uma empresa importante, imaginava que conhecia muito sobre vários assuntos. Um mês depois, nas primeiras aulas, nas primeiras disciplinas do mestrado em filosofia, eu cheguei à conclusão de que eu não conhecia absolutamente nada. É, e acabei, preciso voltar lá para apresentar a minha dissertação, né, que é sobre a teoria das probabilidades. Parece uma teoria sobre matemática, mas não é. É extremamente filosófica. E tem muito a ver com o risco também, né? Ai, que ótimo. Mas eu acho que todas as áreas são complementares. E um pouco diferente aí do Brasil, que a gente se forma em química, então nós temos praticamente todas as disciplinas voltadas para a área que nós estamos nos formando, né? Eu sou administradora, então todas as minhas disciplinas foram voltadas para a administração. Aqui nos Estados Unidos você pode escolher fazer, por exemplo, administração e filosofia, ou engenharia e filosofia, ou economia e comércio exterior, enfim. Eu acho que são áreas que se complementam, né? A gente precisa dessas áreas para que a gente possa ter maior reflexão sobre, não só sobre a vida, mas sobre as nossas tomadas de decisão. A nossa tomada de decisão ela é extremamente importante e ela impacta não só na vida do gestor, mas na vida de vários funcionários que esse gestor ele acaba sendo responsável. E na administração, a gente sempre fala, mas tudo bem, o médico, a vida está na mão do médico, mas existem milhares de vidas na mão de um administrador. E eu acho que o administrador precisa reconhecer essa importância, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre cana-de-açúcar, ou setor sucroenergético. E esse setor ele faz parte, né, do guarda-chuva do agronegócio. O agronegócio, ele tem aí uma porcentagem do PIB brasileiro em torno de 21%. E só a cana-de-açúcar, ela representa 2% do PIB brasileiro. Se a gente colocar a cana-de-açúcar, o PIB do agronegócio bruto, ela tem em torno de 10% desse PIB. É um setor gigante e ele é gigante em números também. São mais de 800 mil empregos diretos. São 366 usinas, mais de 70 mil produtores rurais. E esse setor, ele engloba o Brasil, ele é o número 1 em produção e exportação de açúcar, e ele é o segundo em produção e exportação de etanol. Né? O etanol, que é um tipo de álcool, né, para os nossos participantes daí. Só de exportação ano passado foram 96 bilhões de dólares. Então, multipliquem isso por 4, por 5. É gigantesco esse setor. Porém, ele ainda é um setor de commodity. E um setor de commodities que são produtos com características e qualidades iguais, como soja, o milho, o petróleo. A cana-de-açúcar também é um commodity. E ela nesse setor envolve aí vários riscos que nós vamos discutir hoje aqui na live. Antes dos riscos, porém, eu gostaria, Maurício, você desenhar um pouco essa cadeia para nós, explicando quem são os fornecedores, qual que é o papel da usina nesse processo, quem são os buyers ou os compradores, que nós chamamos, e o consumidor final faz parte dessa cadeia, não faz parte dessa cadeia? Como que ela é desenhada? Como que ela é estruturada? Bom, vamos lá. A cadeia sucroenergética, ela é uma cadeia longa, né? E tem algumas peculiaridades muito interessantes. É uma matéria-prima única, a cana-de-açúcar, que é uma gramídea composta de fibras, água e sacarose, essencialmente. O que se faz é extrair essa sacarose da cana e, a partir daí, começa uma situação muito interessante em termos de opções de produtos.
essa planta, né, essa cultura, ela pode ser transformada em combustível, no caso do etanol. Para os que não são do ramo, o etanol anidro é o que se mistura normalmente na gasolina, e o hidratado é o que vai direto no tanque dos veículos flex. E o alimento, que é o caso do açúcar, que ainda é o carboidrato, é o gerador de energia mais barato que nós temos no mundo, né? Além disso, nos últimos tempos, nas últimas 2 décadas, a cana-de-açúcar também propicia a geração de energia a partir da biomassa. Então, cada vez mais as usinas do setor cogeram energia para seu consumo próprio e ainda têm capacidade de exportar uma quantidade importante e significativa de energia elétrica. E é uma energia elétrica que vem de um subproduto, do bagaço da cana. Então as usinas moem a cana para extrair essa sacarose e aí decidir se vão fazer etanol, combustível, ou açúcar, alimento. E ainda, queimando o que sobra dessa moagem, que é o bagaço, são as fibras, aciona turborreatores e geram energia elétrica suficiente para o seu consumo próprio e também para exportação para a rede. Além disso, existem alguns outros produtos derivados da cana que estão mais na fronteira de desenvolvimento, que é o bioplástico, que é um plástico degradável, que também vem das moléculas extraídas da cana-de-açúcar, e outros produtos mais sofisticados da indústria química e alimentícia, como a levedura, por exemplo. O Brasil ele é responsável por aproximadamente 40% de toda a cana-de-açúcar que existe no mundo, né? E aqui no Brasil nós temos duas grandes áreas de cultivo e colheita de cana. O Nordeste brasileiro e o Centro-Sul do país. O Centro-Sul do país é responsável por aproximadamente 92% da cana, varia entre 90% e 92%, dependendo da safra. Uma safra que começa sempre em abril de cada ano e se encerra em março. Então é comum no setor se falar em ano safra. É como se fosse o ano fiscal do setor, das indústrias do setor. Começa em abril e termina em março. Só que a colheita e o processamento da cana acontecem no finalzinho de março até novembro, começo de dezembro no máximo. Então isso já traz alguns desafios, né? Como a maior parte das commodities agrícolas, elas precisam ser extraídas ou produzidas durante um período, o período de safra, com maior rendimento, com maior desempenho das empresas, e tem que ser armazenado, porque o escoamento, a demanda, não é uma demanda linear, né? Não podemos esquecer que nós estamos falando de commodities, e commodities obedecem a um regime de precificação ditado totalmente pelo mercado. No caso do açúcar, a Bolsa de Nova York, né? Uhum. Maurício, e ela sai da fazenda, que ela é colhida, né? Ela vai direto para a usina, ou ela pode ir para a indústria? Como que é esse desencadear? Não, a cana-de-açúcar, ela sempre será produzida com um raio logístico viável para ser processada numa usina. A cana não suporta a colheita, a distância, o tempo entre colheita e processamento, ele é ruim para a planta, né? A degradação desses açúcares, dessa sacarose, se a usina colhe a cana e não processa de uma maneira muito rápida, a cana se deteriora, gerando uma série de contaminantes que podem comprometer, inclusive, a produção da usina, né? Entendi. Uhum. Então, o processamento, a cana, é plantada sempre próximo à usina. Quem é aqui de São Paulo e passa ali pelo eixo da Anhanguera, ou da Rodovia dos Bandeirantes, ou da Castelo Branco, pode observar em determinadas regiões, principalmente regiões mais planas, um verdadeiro mar de cana, um mar verde, né? Esse setor, então, ele é um setor de alto nível de processamento, os volumes todos são gigantescos, né? Sempre se fala em milhões de toneladas. O transporte do produto acabado, ele é sempre feito, a maior parte desse produto é exportado, existe também o segmento industrial, que aí é um transporte muito mais cuidadoso, são produtos para consumo direto, mas a maior parte do açúcar produzido ele vai para exportação, na forma granel, né?
Uhum. Então é comum o transporte por ferrovia, por carretas, né, por bitrens adaptados para o transporte de altos volumes, até porque, por se tratar de uma commodity, nós temos que lembrar, as margens em commodities são muito deprimidas, são muito justas. Então a movimentação, a logística, adquire um impacto, ela tem um impacto muito grande no desempenho, no resultado das operações das empresas do setor. Tá? Uhum. Pessoal, quem está chegando aqui agora, Maristela, seja muito bem-vinda, Lucas, seja muito bem-vinda, Dani Luba, seja bem-vindo, Daniele, seja muito bem-vinda, Daniele estava aqui conosco, já esteve aqui conosco em uma live falando sobre riscos e mitigações da cadeia do setor lácteo, seja bem-vinda, Daniele. Eliane, seja bem-vinda, aí eu tenho aqui o VTRWG, coloca o seu nome aqui que você será muito, vou colocar o seu nome também. Patrícia, seja bem-vinda. Bruno Machado, muito bem-vindo. Para quem está chegando agora, nós estamos falando aqui com o Maurício de Mauro. O Maurício vai falar para nós, está comentando, falando um pouco sobre riscos e mitigações da cadeia da cana-de-açúcar ou do setor sucro energético. E se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão, quiserem compartilhar alguma coisa, agora é a hora. Nós estamos aqui com o Maurício, que é um especialista nesse setor, trabalhou anos como executivo nessa área, e ele é a pessoa certa para responder e tirar todas as nossas dúvidas. O Bruno, estamos aqui de novo. É isso aí, Bruno. E tem pergunta? Coloca aqui, manda sua pergunta, que nós teremos o maior prazer em respondê-los. Eu também convido vocês que tiverem interesse em saber sobre cadeias de suprimentos e operações a fazer parte do nosso grupo no Facebook ou no LinkedIn. Ele é chamado Cadeias de Suprimentos e Operações, e ele é um espaço para compartilhar informações. Todos os dias são postadas informações, alguns professores também postam alguns cursos gratuitos pelo YouTube. Então, assim, é um espaço aberto, democrático, onde vocês serão super bem-vindos. Maurício, eu acho que essa questão da logística dentro da cadeia da cana-de-açúcar é um ponto estratégico e extremamente importante, porque você está dizendo aqui, né, dizendo que da planta, quando você colhe a planta ao processamento, eu tenho que ter, o tempo é uma questão importante, e esse produto, a maior parte dele é exportado, e o processo logístico desse transporte também é um item importante aí na cadeia de suprimentos, e ele pode ser que ele acaba gerando um risco para essa cadeia, né? Sem dúvida. O que nós estamos vivendo nesse momento, obviamente, ele é uma situação atípica. Mas esse setor é um setor acostumado a tratar do risco. Uhum. Por quê? Por todas as variáveis que estão a que a produção está sujeita. A cana-de-açúcar, ela não depende apenas da quantidade de água que ela recebe durante o seu crescimento, mas depende também do momento em que chove. Né? Então é uma combinação do volume de água, volume hídrico disponível para a planta, e também do momento em que qual etapa do crescimento da planta ela vai receber essa água. Então, nós já tivemos casos no passado de quebras de safra, como que é o termo utilizado, gigantescas. Só que olha só que o risco natural do negócio. Como se trata de um mercado de commodities, é operado no mercado de futuros, as empresas tomam posição, ou compradas ou vendidas dentro desse mercado, de maneira antecipada. Ou Maurício, seja, explica aquilo aqui que eu para vou nós. produzir. Explica aqui para nós o que significa o mercado futuro. Então, no mercado futuro, existe, no sentido não corrupto da palavra, a especulação e a aposta, né? Onde, em determinado momento, alguma organização, ou um comprador, ou uma trader, normalmente, ela faz uma análise do mercado, uma análise da safra mundial, por exemplo, da oferta mundial de açúcar, e ela toma uma posição contra telas que você tem nas bolsas de mercado de futuros. Isso existe para soja, para o milho, para qualquer commodity agrícola e mesmo para as minerais, para petróleo, para minério, enfim. Nesse caso, o que acontece? A empresa ela tem que tomar uma posição. Se ela acredita que os preços vão deprimir, vão cair no futuro,
ela pode ficar numa posição comprada no futuro. Ora, eu acredito que o preço vai estar menor do que eu vejo hoje em tela, e eu vou ficar numa posição que eu estou comprado, eu vou receber açúcar. Uhum. Por outro lado, alguém na outra ponta da cadeia fala, eu quero vender ou eu preciso vender, ou porque eu não tenho armazenagem, ou porque eu acredito que o preço vai subir. No momento em que chega a execução, cada um tem que exercer a opção que pediu. Isso falando de uma maneira muito simplificada, são bem mais complexos os mecanismos, tá? Ou seja, eu vendo a minha produção, mas eu ainda não entreguei. Eu só vou entregar no futuro. Exatamente. Isso quer dizer, se eu estou vendendo hoje, ou vou receber, né, no futuro. Então, eu estou vendendo hoje, eu vou vender por um X reais, né? Vamos colocar bem de forma simplificada a saca. E pode ser que esses X reais seja X reais mais 2 no futuro, ou pode ser que seja X reais menos 2. Menos 2. Aí você tomou a sua posição e correu o seu risco. Então, a gestão de risco, ela é inerente do negócio. E por ser uma cadeia longa, Márcia, ou seja, a produção localizada no interior do país e o grande mercado colocado fora do país, ou seja, tem todo esse trânsito de altos volumes entre a produção e o porto. Já não estou falando mais do lado da cadeia de montante, que é a cana-de-açúcar. Essa nós já falamos um pouquinho. Uhum. Falando agora da jusante, o final da cadeia. Os contratos de transporte, a alocação de armazenagem, tudo isso envolve um risco considerável para todas as empresas do setor, né? Tem vários colegas aqui que eu percebi que estão participando da live, né, que trabalham com isso, principalmente no setor de planejamento de operações das empresas, né, que é um fator decisivo para a mitigação desse risco. Perfeito? Agora, voltando aqui, Márcia, então, apesar de ser uma prática do setor gerenciar risco da cadeia, nunca, nenhum setor, nos últimos anos, nas últimas décadas, né, passou por uma fase tão complexa como aquela que nós estamos passando, né? E como é que isso impactou o setor? Na safra passada, nós sempre falamos safra 19 e 20, porque ela começa num ano e termina no outro, o ano safra, né? Na safra 18 e 19, o Brasil produziu a maior quantidade de sua história de etanol. Como as usinas podem, a não ser aquela usina que é exclusivamente destilaria, que só faz álcool, mas a maior parte das usinas pode optar em fazer uma parte de açúcar e uma parte de etanol. Pelas condições de preço, nas 3 safras mais recentes, né, o preço do açúcar depreciado e o preço do etanol vantajoso, as usinas optaram por um mix mais alcooleiro. Produz mais etanol e menos açúcar. Uhum. Quando veio a pandemia, foi um choque. O que aconteceu? No mundo inteiro o consumo de combustíveis reduziu. No caso do Brasil não foi diferente. Então, quando se reduz o consumo de combustíveis, tanto do etanol que vai direto no veículo flex, quanto o anidro que se mistura na gasolina, houve uma depreciação da demanda. Consequentemente, a oferta já começou a vir a partir de março, abril, no começo da safra, os preços do álcool despencaram. Por outro lado, os preços do açúcar aumentaram. A Índia e a Tailândia tiveram quebras de safra significativas na cana-de-açúcar. Logo, diminuiu a oferta. Com a crise da pandemia, a indústria de alimentação, nós sabemos, ela continuou funcionando. Então, meio que houve uma compensação entre o preço do etanol em queda e a demanda, e o preço, consequentemente, e o aumento da demanda de açúcar e o preço do açúcar também. Afinal, só que isso trouxe... Afinal, todo mundo fez bolo, né, em casa, né? Bolo, pão, doce... Não, as minhas amigas falavam assim, eu nunca fiz tantos pães, tantos bolos na minha vida, mas o consumo do açúcar, claro, que é do consumidor final, que nós utilizamos mais açúcar por estarmos em casa, né, e a pandemia ela causou isso, mas também tem restaurantes, tem as indústrias de alimentos, né, utilizam muitas toneladas de açúcar.
Então, por isso que também tem essa questão, né? Eu acho que aí também a gente está respondendo aqui o Bruno, que ele falou, poderia nos falar sobre a gestão do destino da cana para açúcar ou álcool? É exatamente isso que o Maurício está tratando agora. A Luísa Pessoa, olá, gosto muito do seu programa. Luísa, seja muito bem-vinda. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, a gente tem um convidado especial. Hoje o nosso convidado especial é o Maurício de Mauro. E semana que vem nós vamos falar sobre desperdícios de alimento com a professora Andréa Lago. Imperdível. Esse tema é importante, tão importante quanto a esse que nós estamos falando hoje. Então, eu convido todos vocês a participarem na próxima semana, quinta-feira, às 18 horas, aqui pelo @prof.marciascarpim. Marcelo, seja muito bem-vindo. Marcelo esteve aqui conosco falando sobre a cadeia da laranja também, que pertence ao setor agro. E o Bruno está falando, no modal rodoviário, que surgiu de novo nos últimos anos. Olha, Bruno, no setor especificamente, já há alguns anos, as empresas têm desenvolvido, eu vou falar um pouquinho do rodo e do ferro, tá? Tanto no ferroviário quanto no rodoviário, para o transporte de commodities agrícolas, houve o desenvolvimento de veículos específicos para carga e descarga rápida. Como eu disse, são produtos com baixa margem de lucro e a movimentação logística eficaz e eficiente, ela é importantíssima, né? Então, o que se estabelece, ou usando peras ferroviárias e vagões específicos, ou no caso dos veículos, dos bitrens que transportam, não aqueles que a gente vê transportando canos, que passam transportando o produto acabado para o porto, tem que ser um veículo que chega no porto, alguns chamam até de rodotrem, porque ele chega e ele é descarregado numa moega ferroviária, de uma forma muito rápida. Por quê? Porque o produto em logística nós sabemos, a velocidade, o uso intensivo dos ativos é importantíssimo para a manutenção da rentabilidade e da competitividade da empresa. Então isso realmente tem aparecido nos últimos tempos, né? Eu vi que passou uma pergunta aí sobre a capacidade de mudança de mix das usinas. Veja, uma usina não consegue mudar e falar, bom, eu vou fazer 100% de açúcar e agora eu vou mudar. Agora muda tudo, eu vou fazer 100% de etanol. Existem limites nessa capacidade, tá? Varia de usina para usina, depende dos equipamentos, enfim. Depende de uma série de configurações de cada unidade de produção. Mas existe uma possibilidade, e é aí que eu falo que quando você resolve um risco, aparece outro. Como começou a ver? Então, assim, para esse ano, as empresas do setor também imaginavam que teriam uma safra muito mais voltada para a produção de combustível, do etanol. Com a pandemia, tudo mudou. Então, as empresas as usinas do setor tiveram que mudar a sua programação, tornando o seu mix muito mais açucareiro. Então, para vocês terem uma ideia, em números grossos, né, números gerais, entre abril e julho do ano passado, foram exportados em torno de 6 milhões de toneladas de açúcar. Neste ano, no mesmo período, já foram exportadas mais de 10 milhões de toneladas de açúcar. Agora nós estamos falando em até agosto, né? Sem dúvida, até julho. Houve um cavalo de pau no setor, né? O setor teve que se adaptar para fazer com que, o produto que eu imaginava que seria o mais rentável, que eu mais iria vender, não vende mais. E o preço caiu. Eu tenho que me adaptar e fazer com que isso chegue no cliente final. O mundo inteiro com medo da pandemia, com medo de não receber o açúcar para tocar as suas indústrias de alimentos, né? Correu querendo pegar o açúcar. Foi a única que não parou, né, Maurício? Que foi a única que não parou, uma das únicas que não tiveram problemas de parada. Exatamente, de parada. E aí o que acontece? Nós tínhamos no começo de abril, lá para dia 8 de abril, cerca de 70 navios graneleiros esperando lugar na fila do Porto de Santos para carregar açúcar. No ano passado, no mesmo período, na mesma época do ano, se tirar uma fotografia para comparar, nós tínhamos em torno de 15 navios. O que demorava 4 a 5 dias de fila, passou a demorar 29 dias de fila. Olha o processo, olha o risco logístico disso, né? E olha só, imagina o seguinte, porque isso eu estou olhando lá na parte entre embarcar e levar para o destino final. Mas olha o impacto em toda a cadeia.
A velocidade com que eu tenho que abastecer os terminais portuários, a necessidade de estocagem, de armazenagem. Então, o setor, graças à pandemia, teve que lidar com uma situação de emergência, de risco logístico, que apareceu de um mês para o outro, praticamente. E você também comentou que alguns navios, além de toda essa complexidade, de toda essa problemática logística, né, que ainda teve alguns navios que tiveram problemas com os funcionários, né, com o Covid. Então, nesse mesmo período, eu tive notícias de 3 grandes embarcações que estavam aqui para carregar navio, que já estavam atracadas, que tiveram que desatracar e colocadas ao largo com 14 dias de isolamento, porque alguns tripulantes foram diagnosticados com Covid. Quer dizer, mais uma complexidade, né? Também eu acho que vale a pena, Márcia, destacar um pouquinho a questão do próprio risco dessa terrível doença nas empresas, né? Como é que as empresas usam? Então, a cadeia do agro ela é muito diversificada. Nós vimos lá com o professor Marcelo, vimos na cadeia das flores, né? Cada uma tem a sua peculiaridade. Por exemplo, se nós pegarmos a indústria de proteína animal, a indústria do frango, né? Quem já viu uma operação de desossa, as mesas de desossa que você tem nos frigoríficos, é difícil, não é automatizado e a proximidade dos funcionários, dos colaboradores é muito alta, né? É muito contato. Exato. Como é que foi resolvido e como é que isso foi tratado nas usinas, né, de produção de açúcar e etanol? Uma coisa bem interessante e curiosa foi patrocinada pela Única, com uma médica infectologista do Hospital das Clínicas, né? Eu até tenho o nome dela aqui anotado, porque é a doutora Vivian Aleixo Silva, né? A Única patrocinou, junto com essa médica, que é uma pesquisadora, uma professora infectologista, um manual de procedimento para as empresas do setor. O que é curioso nisso? Hoje em dia, quem tem a imagem da antiga usina, né, com cortador de cana, aquele monte de gente, tem que entender que hoje essa realidade não é mais o que nós enxergamos, principalmente aqui no Centro-Sul. Aqui no Centro-Sul do país, pelo menos em torno de 95% da colheita da cana é mecanizada, é feita por colheitadeiras. Mesmo assim, ainda é um setor que mão de obra intensivo, né? O que a Única fez, a Única é a entidade que congrega os produtores do setor aqui no estado de São Paulo, né? Mas isso publicou para o setor inteiro um manual de procedimentos para o Covid-19. Está disponível, quem entra no site da Única, ela baixa esse manual, já está na 4ª versão, a cada mês eles atualizam, porque vai se aprendendo mais sobre os riscos e o contorno dos riscos da pandemia. Uhum. O que é interessante nesse produto do setor, desse material do setor, é que ele foi segregado para cada tipo de atividade. Porque os riscos, Márcia, a que se submete um profissional que trabalha no campo, em uma usina, eles são diferentes dos riscos, ou melhor, não os riscos são os mesmos, mas a forma de contaminação, o cuidado que tem que ser tomado para quem está no campo é diferente de para quem está na indústria, para quem está no escritório da usina. Uhum. Tem um capítulo só sobre o refeitório, uma parte importantíssima, quem trabalha no agronegócio, o transporte dos funcionários. Então isso foi feito de modo a mitigar o risco, porque o setor, por ser considerado o setor essencial, afinal é combustível e alimento, ele continuou funcionando normalmente, né? Então nós temos riscos na cadeia de sucroenergética, causados principalmente ou agravados pela pandemia, desde o macro, economicamente para o setor, como eu disse, na questão da demanda e precificação de açúcar e etanol, até os próprios funcionários e colaboradores e profissionais que trabalham nessa cadeia. Uhum. Vitor, seja bem-vindo. E Ricardo também acabou de entrar. A Liana, seja muito bem-vinda. Nós estamos falando com o Maurício de Mauro, falando sobre cadeias de suprimento, sobre a cadeia de suprimento do setor da cana-de-açúcar ou setor sucroenergético. E esse bate-papo está muito legal. E, Maurício, eu acho que tem uma questão no campo, e eu acho que os riscos também
existem aqueles riscos que permeiam a cadeia, o logístico é um deles, né? Eu tenho problema logístico desde da fazenda até a entrega do meu produto no meu cliente final, mas eu tenho aqueles riscos que são inerentes de cada elo da cadeia. Por exemplo, o clima. O clima, ele faz parte de um risco que está lá no começo da cadeia, né? Eu tenho riscos que são inerentes ali à usina, que é a parte de processamento. E tenho os riscos de entrega, né, do meu produto. E com relação às mitigações, as estratégias de mitigação. Quais são as estratégias que o setor vem utilizando? E aí, essas estratégias, eu imagino que haja muita tecnologia para que esses riscos sejam minimizados, eliminados é uma forma, uma ilusão, né, dizer, eu vou eliminar todos os riscos da minha cadeia, porque riscos são inerentes às cadeias de suprimentos, mas há algumas mitigações que podem ajudar o setor nesse processo aí de mitigação desses riscos. Eu acredito, Márcia, que, como eu disse, como o setor já é um setor acostumado a lidar com o risco, ele vem desenvolvendo ao longo do tempo uma série de mecanismos de proteção ou de mitigação. Você falou bem, no setor agro em geral, você eliminar riscos é muito difícil. O que você tem que fazer é se preparar para lidar com o risco. Avaliar de maneira adequada. Então, a primeira palavra de ordem aí é ter um sistema que, de maneira muito rápida e muito efetiva, consiga avaliar os riscos existentes na cadeia. Então, era comum, por exemplo, antigamente, eu estou falando 30, 40 anos, o elo produtor, né, as usinas, o pessoal do campo, ter uma situação de simplesmente, olha, eu vou plantar cana, vou moer e vou empurrar o meu produto. Eu não conheço preço, eu não conheço mercado, eu conheço aqui o meu mundo. É o que se falava, como se fala ainda, da porteira para dentro. Né? Da porteira para dentro. Hoje esse cenário mudou. Né? Hoje existe toda uma tecnologia de informação que propicia, independente de onde esteja localizada a usina, uma visão para quem quer e para quem investe nos profissionais para isso, de visualização do mercado. Então hoje, interessa para quem está aqui no Brasil saber quanto chove na Índia, quanto chove na Tailândia. Porque o que acontecer naquela safra vai impactar diretamente o meu negócio aqui. Então a primeira resposta é conhecer os riscos e administrar esses riscos. Do lado logístico, sem dúvida nenhuma, é um setor extremamente dependente da infraestrutura de transporte. Não é um transporte frugal, é um transporte de alto volume e tem que ser altamente eficaz na movimentação das cargas. Né? Dentro do aspecto logístico também tem que haver uma visibilidade, ou pelo menos um exercício de visibilidade do escoamento da produção, porque, imagina, uma usina moendo cana, ela moe 24 horas por dia, 7 dias por semana durante a safra e não para. Parar é terrível para uma usina. E o produto vai saindo lá na ponta. E a quantidade de tanques para armazenar etanol e de armazéns para armazenar o açúcar é limitada. Existem algumas usinas, pega o caso da usina São Martinho, para mencionar um nome bem conhecido, que tem capacidade, por exemplo, de armazenar até, se eu não me engano, aproximadamente 70% da sua produção de açúcar. Mas a maior parte das usinas não tem. Então, muitas vezes, olha só, a usina tem que tomar a decisão, ou a empresa que a representa, em fazer a venda para garantir o escoamento. Porque se ele lotar o armazém ou o tanque, ele tem que parar de produzir. Então, assim, o planejamento, a visibilidade da cadeia, a consciência dos riscos inerentes ao negócio, hoje, quem quer operar nesse setor tem que ter domínio sobre esses fatores. É assim que se reduz o risco ou se mitiga o risco. E uma questão também que eu acho que é inevitável nós falarmos aqui é a questão da sustentabilidade no setor. Como que você vê a sustentabilidade no setor da cana-de-açúcar? Olha, esse é um outro fator. O setor sempre apanhou muito e com justiça, apanhava com justiça com relação aos critérios de sustentabilidade. Né? Vamos imaginar aí sempre pegando como pano de fundo o triple bottom line, né? A sustentabilidade econômica, ambiental e social. Né?
Então, várias situações de trabalhadores morrendo por exaustão, desperdício de recursos hídricos, contaminação de solo, enfim, uma série de questões. As queimadas eram um problema, porque para fazer a colheita da cana era necessário queimar a cana. Olhando do lado do campo, a mecanização, a automação da colheita, do plantio e da colheita, reduziu muito isso. Uhum. Porque hoje, uma colheitadeira ela é operada por GPS, com alta tecnologia embarcada, e com um operador treinado que interfere na operação da colheitadeira apenas no momento de crise, um momento crítico. Eu brinco, né? A colheitadeira vai lá colhendo, seguindo as curvas de nível feitas no canavial para alto rendimento, só se tiver um tronco caído lá no meio que o operador vai ter que tomar uma atitude. Né? Uhum. Além disso, a própria tecnologia de produção das usinas, ela evoluiu muito. Então você tem hoje grande parte das usinas controladas por uma central de automação. Então aquela imagem que nós tínhamos era uma imagem antiga. Tudo isso favorece, de certa forma, a sustentabilidade, olhando pelo aspecto de geração de poluentes, ou enfim. Mas uma coisa importante seja por consciência ou por acreditar, mas principalmente pela pressão do próprio mercado, as empresas do setor elas têm que ser sustentáveis. Uhum. Só é possível exportar etanol para os Estados Unidos se a empresa que queira exportar seja auditada e tenha como rastrear a sua plantação do talhão que foi produzida a cana até o tanque do destino final, que aquelas moléculas de etanol foram produzidas dentro de uma condição sustentável. Então é meio que na marra. Ou é sustentável ou está fora do mercado. O comprador acaba determinando isso, né? Não tenha dúvida. Num outro mercado muito importante, né, pega as indústrias de refrigerantes, que são grandes compradores de açúcar no mundo. Uhum. Hoje, para vender para determinadas empresas, para as maiores empresas de refrigerantes do mundo, se a empresa não demonstrar do setor sucro que ela tem um programa de redução contínua do consumo de água potável na sua cadeia de produção, ela não vende. Então, a sustentabilidade ela começa a se tornar um fator decisivo para o negócio. Uhum. É óbvio que existem casos, isso eu digo com tranquilidade porque faz parte aí da minha tese, estudando as práticas de gestão desse setor, né, e as capabilities do setor. De algumas empresas que já perceberam que quando elas aplicam os conceitos de sustentabilidade econômica, social e ambiental de maneira organizada, de maneira científica, além de ter acesso a esses mercados, elas também obtêm outros benefícios de redução de custo, de melhor desempenho dos colaboradores. Enfim, a sustentabilidade no setor, ela sempre foi muito crítica. E hoje, por uma necessidade de mercado e também por essa percepção de que a sustentabilidade traz outros ganhos, ela começa a evoluir cada vez mais. É óbvio, Márcia, sempre vai ter exceção. Claro. Sempre nós vamos ter empresas que demoram mais para perceber ou que não querem participar desse mercado. Ou que acabam, quando descobre que elas deveriam ter feito, é tarde demais e acabam fechando as portas, né? Infelizmente tem muito disso também. Maurício, e você acha que existe alguma coisa que está acontecendo hoje na pandemia, né, com essa pandemia horrível que nós estamos vivendo, nesse momento delicado que nós estamos vivendo, que vai se transformar aí no novo normal, e as empresas desse setor elas vão adquirir essa habilidade que elas desenvolveram aí com essa crise? Eu acredito que, olhando, e aí é simplesmente um palpite, tá? Eu não tenho nenhuma, eu acho que não temos ainda dados suficientes para conseguir concluir o que vai acontecer. Nós estamos no meio do furacão. Mas pelo que eu percebi, do que eu li das empresas, das ações, né, um pouco que eu conversei com pessoas do setor, o que se percebe a noção que tem o mundo, primeiro falando do cenário macro, o mundo não volta mais a ser o que era. Aspectos como meio ambiente, cuidado com o meio ambiente, começam a sensibilizar cada vez mais pessoas, né? O que é que nós estamos fazendo? Como é que nós chegamos aqui? O que nos levou a essa crise?
Uhum. Consequentemente, o que nós vamos fazer a partir da crise para que ela não ocorra, ou até para que não haja uma pior do que essa. Uhum. Então, eu acho que, nesse caso, um setor que se propõe a ser um gerador de alimento, e principalmente de energia renovável, através da biomassa, tem aí um dever e uma oportunidade de desempenho oferecendo esse tipo de solução. Olhando para as empresas em si, eu acredito que esses protocolos, e é curioso, olhando esse protocolo que eu te falei da Única, ele vai sendo adaptado à medida em que vão se descobrindo novas características de contágio, de transmissão, de cuidado, né? Eu acredito que esse tipo de ação entre as empresas, cada uma no seu campo, cada uma com as suas peculiaridades operacionais, vão ter que ser definitivos, né? Da mesma forma que hoje, qualquer indústria alimentícia tem que ter todo um cuidado na segurança dos alimentos, no processo de fabricação, nas boas práticas de fabricação, as empresas vão ter que ter também boas práticas de conduta no relacionamento entre os profissionais, no ambiente de trabalho, obviamente, alguns com mais intensidade, outros que têm muito mais dificuldade de contornar a situação, e outros com mais habilidade, quando você tem uma automação ou um espaço maior de trabalho, né? Pessoal, nós estamos aí chegando ao fim do nosso bate-papo, né, com o Maurício. Um bate-papo maravilhoso, gostoso. É bom ouvir você, Maurício. A gente aprendeu muito aqui nesse bate-papo. Eu quero convidá-los aí, semana que vem, quinta-feira, às 18 horas, eu estarei aqui com a Andréa Lago, professora da UFSCar. Ela vai falar sobre desperdícios no alimento. E esse é um setor também extremamente importante. Então, vem com a gente na quinta-feira, às 18 horas. E se você gosta de saber um pouco mais sobre cadeias de suprimentos e operações, vai lá no Facebook ou no LinkedIn, Cadeias de Suprimentos e Operações, manda um convite, você será super bem-vindo. Vamos compartilhar conhecimento, porque nesse momento de crise, a melhor forma da gente crescer, a gente se ajudando e compartilhando um pouco do meu conhecimento, um pouco do conhecimento do Maurício, um pouco do seu conhecimento que está aí nos ouvindo. Cheio de energia e doçura, exatamente. Esse é um setor cheio de energia e doçura, Marcelo. Como diz eu não sei se todos conhecem, né, mas da cana-de-açúcar tem a rapadura. Rapadura é um doce maravilhoso, que eu adoro, e quem não conhece, procura conhecer. Então, é um doce, duro, mas é saboroso também, né? E vem a cachaça também, né? Ah, e a cachaça, a aguardente também vem, a cachaça. A caipirinha vem da cana-de-açúcar. Olha que setor importante o nosso, né, Maurício? Então, assim, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, muito obrigado pelas perguntas, pela participação. Se vocês tiverem interesse em algum setor específico, manda um direct aqui no meu Instagram, que eu vou buscar informações sobre esse setor, ou escreve aqui mesmo, depois na live, que eu vou buscar informações, eu vou buscar um especialista, assim como eu trouxe o Maurício, com essa experiência maravilhosa, e compartilhar um pouco do conhecimento dele conosco. Muito obrigada, viu, Maurício? Eu é que agradeço mais uma vez, e eu quero deixar aqui à vontade, quem quiser, tiver mais alguma dúvida, quiser algum comentário, eu sempre estou à disposição para discutir sobre o tema de gestão de operações e sobre o setor, né? Fique à vontade de me procurar, que vai ser um prazer responder alguma questão que tenha ficado, ou algum ponto que tenha ficado em dúvida, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Maurício, obrigada a vocês aí que estavam nos assistindo, e até semana que vem, quinta-feira, vamos falar sobre desperdícios de alimentos. É uma live aí imperdível, viu? Porque a gente precisa ver quais são as práticas que a gente pode melhorar a questão desse consumo do alimento. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Maurício, e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.